Muita gente acompanha o futebol, o basquete pelas redes sociais e tem um julgamento muito importante envolvendo as redes sociais em Brasília. Por isso a gente conversa agora com o Rodrigo Orengo, direto da capital federal. Orengo, é mais um processo aí que movimenta paixões e que está justamente no Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Frumento, Renan, boa tarde a todos. É um julgamento que vai se estender, viu? Porque o ministro André Mendonça, que tinha pedido vista desse caso, ou seja, paralisado esse julgamento, ele voltou agora e já disse que vai demorar pelo menos 2 dias, né, para leitura do voto. Então é um voto bastante extenso, então não deveremos ter uma conclusão ainda nessa semana. Depois de André Mendonça, ainda restariam 4 ministros para votar. Já temos 3 votos. E o ministro André Mendonça tem, desde o início aí da manifestação dele, focado muito na liberdade de expressão, né, já dando uma indicação de voto. Agora, Frumento, o que se discute aqui é sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, é sobre responsabilização de plataformas sobre conteúdos gerados, conteúdos difundidos. O que o Marco Civil da Internet, quando foi aprovado no Congresso Nacional, estabeleceu que as plataformas não eram responsáveis, apenas seriam responsabilizadas se descumprissem determinações judiciais. Ali há duas exceções, até em conflito com outras leis. Por exemplo, questão ligada à nudez sem consentimento e também ainda direitos autorais, né? Agora, o que os ministros estão avaliando é uma responsabilização das plataformas, ou seja, considerar esse artigo inconstitucional. 3 ministros já votaram nesse sentido, com algumas divergências. Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux. E agora o 4º ministro a votar, André Mendonça, que já vai dando ali uma dica de contraposição, né, de um voto antagônico em relação aos ministros, mas é sempre importante esperar a conclusão do voto. Agora, o importante é que em toda essa discussão há muita crítica em relação ao Supremo estar legislando. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, quando iniciou o julgamento, ele pediu a palavra e disse que o Supremo estava agindo por ser provocado, por ter um litígio, né, uma ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal, respondendo essas críticas que partem principalmente do Parlamento, né. E há aqui nessa discussão, né, uma possível omissão ou não do Congresso Nacional, que já poderia ter deliberado sobre esse assunto, há propostas apresentadas no Congresso Nacional, mas esse tema acabou não sendo prioridade. E aí caiu aqui na Suprema Corte. Agora, Frumento, é um julgamento, portanto, que vai se estender, não deve ser concluído nem hoje e nem amanhã. Então teremos aí mais algumas semanas de julgamento se não tiver novo pedido de vista. E é algo extremamente popular, né, Orengo, que a gente está falando, tem implicações diretas na vida das pessoas e uma pressão também dessas grandes empresas de tecnologia que atuam em outras regiões do mundo e aqui no Brasil também, que estão muito interessadas nessa discussão, né? É verdade, e que já tiveram a possibilidade de se manifestar, né? Quando iniciou o julgamento, a gente teve lá posições a favor e contra a inconstitucionalidade desse artigo 19, ou seja, da responsabilização das plataformas. Agora, até o momento, há hoje uma predominância de votos no sentido de as plataformas serem responsabilizadas antes mesmo de decisão judicial. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já votou sobre esse caso, ele iniciou o julgamento falando e fazendo uma análise contextual, né, e dizendo que, por exemplo, em relação à pornografia infantil, a tráfico de drogas, né, a discursos considerados lá como ataques de ódio, né, isso não deveria ser não deveria prevalecer nessa discussão nas redes sociais, né? Mas essa é uma questão técnica que os ministros vão ter que discutir, inclusive depois do julgamento tem que ter ainda uma dosimetria, porque mesmo com os 3 ministros que já votaram sobre a inconstitucionalidade, ou seja, sobre a responsabilização das Big Techs, eles acabaram divergindo em alguns pontos, né? Então, ao final do julgamento, mesmo que essa tese prevaleça, deveremos ter ainda uma dosimetria. O ministro Gilmar Mendes disse no início dessa semana que o que está sendo julgado agora no Supremo Tribunal Federal pode servir de exemplo para outros países, né, dependendo aí do resultado, dando a entender que ele também deve ir nesse sentido dos votos já dados e não contrapondo como tem essa indicação do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, como o Orengo já afirmou, já disse aí que deve votar hoje e amanhã e esse processo vai se alongando. E aí, acredito também tem uma outra crítica, né, Orengo, que são esses votos
muito longos e essas sessões que vão aí se repetindo e ficando cada vez maiores, principalmente quando envolvem processos que chamam a atenção do público. Sabe que esse é um tema interessante, Frumento, porque os ministros eles não têm prazo para votar, né? Eles podem realmente ter o voto do tamanho que eles considerarem conveniente, então não tem ali um limite, e a gente realmente vê em julgamentos de grande repercussão votos longos, né? Inclusive votos que duram mais de um dia, como esse do ministro André Mendonça. Mas esse é um caso que ele já foi suspenso, já teve uma paralisação por pedido de vista. E nada impede que depois desse voto longuíssimo de André Mendonça, de 2 dias, podemos ter aí mais pedido de vista, né? O próximo a votar é Cássio Nunes Marques, depois segue ali a ordem de antiguidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e depois de André Mendonça ainda tem 7 ministros para expressarem ali suas posições, só para o final termos, claro, uma decisão. Lembrando que com 6 votos temos maioria, já tem 3 votos a favor da inconstitucionalidade, da responsabilização das Big Techs, antes mesmo de decisões judiciais. Agora, importante acompanhar aí o prolongar ou desenrolar desse julgamento. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, participando aqui do nosso Entre Nós. Um abraço para você, Orengo. Até amanhã. Valeu, um abraço, até mais. Valeu.